E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui, mais uma vez num dos meus meliponários de Mandaçaia, e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que são as temperaturas elevadas, no caso, né? Há algumas semanas atrás, a gente ainda estava no inverno, estava fazendo bastante frio, e eu falei sobre o processo de termorregulação das abelhas, como que elas fazem para gerar calor e manter a temperatura interna, principalmente nas crias, né, que é a parte principal do enxame, onde é a parte que precisa de calor, para que as crias continuem se desenvolvendo, como que elas fazem para manter os 35, 36 graus, mesmo com temperaturas perto de zero no exterior do enxame. Então, se não viram esse vídeo, confere aqui em cima. E hoje a gente vai falar sobre as altas temperaturas. E o primeiro de tudo, pessoal, aquilo que não é medido não é melhorado. Então tenham um termômetro no seu meliponário. Em qualquer conjunto de caixas, tenham um termômetro. Ou por mais que seja uma caixa isolada em um lugar ou outro, você tem um termômetro desse, um dia você deixa numa, outro dia você deixa na outra, e você consegue mensurar a temperatura que chega no exterior da tua caixa, tá? A gente está na primavera agora, está vindo uma onda de calor assolando boa parte do Brasil, obviamente que Nordeste, algumas regiões mesmo do Sudeste, tem temperaturas elevadas quase que o ano todo, e ainda assim a gente deve se preocupar com isso, não só com as ondas de calor, com o calor normal que pode ocorrer nas regiões. Nesse caso aqui hoje, está marcando agora 37 graus. Não é muito pelo ambiente que está, para as mandaçaias é tranquilo, mas passando disso pode ser muito prejudicial. E uma coisa que acontece muito, infelizmente, a pessoa me procura no WhatsApp pedindo ajuda, eu vou ver o enxame dela tá no sol, pessoal. Então confiram como que tá o seu enxame, tá? Pode ser que no inverno o local que você colocou ele pegue sombra, mas agora no verão o sol volta na posição leste-oeste, pegue sol no seu enxame. E com relação ao sol direto no enxame no período da tarde, não tem o que ser feito, vai prejudicar negativamente demais o seu enxame. A não ser que seja abelha como marmelada ou uma mirim preguiça que gosta um pouquinho mais do calor. Mas ainda assim não recomendo deixar no sol direto, principalmente quando as temperaturas chegam até a 40, 45 graus, se a gente estiver no sol. Carlos, mas o que acontece com o enxame se a temperatura ambiente elevar muito? Primeiramente que tudo aqui dentro é feito de cera, é baseado em cera. Então essa cera vai derreter, né, vai ficar mais mole, os potes de mel podem estourar, de pólen também, atraindo predadores. Não é incomum relatos de enxame de jataí, que é a mais comum, né, vazando mel devido ao excesso de calor. Então é muito prejudicial. Outra coisa muito importante que a gente pode ver, que pode ser um sintoma a curto prazo, é a deterioração dos discos de crias verdes. Então a abelha vai roer esses discos devido ao estresse, porque as abelhinhas lá dentro vão morrer. Tá? A longo prazo, dependendo do enxame, pode ser que ela deixe o disco bem falhado. Tá? É uma célula junto da outra, mas vai ter vários vãos entre essas células. Por quê? Algumas ali morreram ou foram retiradas para que haja uma melhor ventilação. Assim, as que sobraram acabam sobrevivendo. Mas obviamente que vai influenciar demais na população do enxame. Eu sempre digo que o enxame é que nem um transatlântico. A gente tem que virar muito antes de chegar no iceberg, né? A gente for virar em cima do iceberg não dá tempo. Por quê? Qualquer atitude que eu faça hoje que prejudique ou que melhore, por exemplo, a postura, ele vai ser mostrado daqui a 42 dias, quando vai nascer as abelhas. Daqui a 60 dias, quando essa abelha vai começar a trabalhar. Então, o que é prejuízo a longo prazo, obviamente que pode ser a curto, mas o que é benefício, em grande parte das vezes, na questão de fortalecimento do enxame, também é a longo prazo na questão da população. Então, tomem muito cuidado. Por quê? Isso daqui, pessoal, quem colocou essas caixas aqui fui eu, não foram elas que vieram aqui. Então é minha responsabilidade dar a melhor condição ambiental para elas. Seja primeiramente de morada, segundo de pasto. Né? Obviamente que a questão climática influencia, né? O clima está cada vez mais doido e com tudo isso que a gente vê por aí de queimadas, secas e desmatamento, a coisa tende a piorar, mas o microclima do meliponário tem que ser o melhor possível para a espécie que você está criando. Então, antes de mais nada, pesquisem sobre a espécie, entendam do que as necessidades dela, tenham uma forma de mensurar principalmente a temperatura, que é uma coisa que afeta muito os enxames, e saibam o que fazer ou não quando for necessário. Nesse caso, a temperatura aqui está adequada, porque não tem nenhuma abelha batendo asa na frente do enxame. Se tiver várias abelhas batendo asa na frente do enxame, é uma tentativa delas de ventilar. Tá? Então tomem cuidado, fiquem atentos a esse comportamento. Obviamente tem uma outra questão que pode ser esse comportamento. Nossa, está muito quente.
Esse comportamento também pode ser da abelha espalhando feromônio. Então, se é um enxame novo que trocou de rainha, as abelhas vêm na entrada e espalham feromônios. Obviamente que quem tem poucos enxames fica mais difícil de ver se é só isso ou não. Como eu já disse, o termômetro vai ajudar. Quem tem mais enxames é só observar. Se tem só um batendo asas, obviamente que não é devido ao calor, porque senão os outros estariam também. E o principal, pessoal, se tiver um ambiente inadequado, você dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa a curto prazo. Obviamente que você pode melhorar uma coberta, pode colocar mais plantas ao redor, pode molhar sempre que for necessário, principalmente no período da tarde. Tá? É molhar mesmo, pessoal. Pegar a mangueira, pegar um regador e jogar água nas caixas. Por quê? Vai fazer o mesmo processo que acontece na pele da gente, né? A gente transpira, porque a água, a hora que ela evapora, ela leva o calor junto com ela. E o mesmo vai acontecer no enxame. Então, sim, pode jogar água nas caixas, tá? Principalmente agora que está muito quente e já está também muito seco, pelo menos aqui na minha região. Então a caixa vai secar em 10 minutos, tá? E isso vai aumentar a umidade ambiente e, consequentemente, interna do enxame, além de diminuir a temperatura. Mas, num caso mais grave, mudem seu enxame de lugar. E, resumidamente, leva ele para longe, pessoal. Sempre tenham a casa de um amigo ou um parente a mais de 2 km para fazer essa movimentação dos teus enxames. É a forma mais fácil, segura e que gera menos estresse para as suas abelhas. Imagine aquela história de deixar a abelha fechada 7 dias para esquecer o lugar num calor que está fazendo agora. Então não façam isso, tenham sempre um local secundário que seja pelo menos uma caixa para você poder levar, deixar lá 2 semanas e depois retornar no meliponário num lugar melhor. Quem não viu, também tem um vídeo falando exatamente sobre isso. A geolocalização das abelhas, como que elas se localizam no lugar e a melhor forma de fazer para mudar os enxames de lugar. Também está no card aqui em cima. Meio que diretamente relacionado ao calor é a seca, né? Então tem muita região aí faltando chuva. Aqui já tá, mas tá tranquilo até. Minhas abelhas têm acesso a um ribeirão a 150 metros daqui, a 50 metros tem uma nascente, então é bem tranquilo, eu não preciso fornecer água para elas. Mas caso você esteja num ambiente urbano ou mesmo rural que você acha que elas precisem de água, coloque potinhos com muito graveto, com água potável, perto dos enxames e observe. Se elas forem pegar, é porque precisa. Então talvez você possa pensar numa maneira mais fácil de ter água continuamente para elas. Caso elas não vão, então quer dizer que estão encontrando em algum outro lugar, certo? Façam esse teste. Aqui em Mandaçaia eu nunca vi pegando água, mas Tubuna, o ano passado, numa seca bem grande, eu consegui ver ela pegando água numa nascente. Então as tubunas estavam precisando. As Mandaçaias eu não vi, porque provavelmente estavam pegando em outro lugar. E sim, pessoal, Mandaçaia em época quente trabalha muito pouco durante a tarde. Principalmente a MQQ, que é uma abelha que gosta de um clima mais ameno. Então a movimentação delas agora, no primavera e verão, quando está muito quente, na parte da tarde, entre 11 e 16 horas, a movimentação diminui bastante. Então elas trabalham muito pela manhã e mais no finalzinho da tarde, onde o clima já está mais ameno. Uma opção de água, principalmente para melíponas, Mandaçaia, Uruçu, Manduri, e principalmente a Guaraipo, né, que é uma abelha que gosta muito de umidade, e já se você está criando ela num ambiente seco, você está muito errado, é fornecer água dentro do enxame. Então um copinho alimentador com bastante gravetos, coloca lá 50, 100 ml de água, se elas puxarem é porque não precisa, no outro dia você dá uma olhadinha, se tiver lá ainda você tira. É uma opção para estar melhorando as condições internas do enxame. E mais uma vez, né, se você está com uma espécie de abelha que você não conhece as necessidades dela, acaba sendo uma irresponsabilidade muito grande. Então pesquisem sobre as abelhas muito antes de adquiri-las, tá? Já teve gente mostrando uma Mandaçaia totalmente definhada, e eu fui perguntar o local que estava o enxame, estava num muro de concreto, só com uma telinha em cima, onde de manhã pegava todo o sol até meio-dia, e de tarde o sol ainda ia para trás do muro e esquentava todo o muro. Então imagina o sofrimento que essas abelhas passaram, né? Então, mais uma vez, tenham responsabilidade com seus enxames, pesquisem. Tem um termômetro, pessoal, é muito barato, é R$7, dependendo do lugar, R$5 um termômetro desse. Você tendo um, você consegue medir um dia numa caixa, outro dia na outra, ou num conjunto de caixa. Aqui eu tenho 5 que eu tenho espalhado para sempre ter e passar e monitorar e aprender, né? Eu olho a temperatura, vejo o que as abelhas estão fazendo, vejo o que elas não estão fazendo, se elas estão buscando barro, se elas não estão. De manhã, quando está mais frio, a partir de qual temperatura que ela começa a trabalhar. Então a gente aprende muito observando as abelhas e correlacionando
com a temperatura, no caso o termômetro, e principalmente com o clima. Então o meliponicultor é uma pessoa que tem que estar muito atento ao clima, ao que vai acontecer, ao que não vai, ao que está acontecendo, as floradas do ambiente, a chuva, a falta dela. Então sempre tenham esse olhar atento e analítico com relação ao comportamento das suas abelhas. A respeito das altas temperaturas é isso, protejam seus enxames, mais uma vez confiram o local que elas estão. Tem gente que só sai de manhã e chega de noite, acaba não vendo que no período da tarde está pegando sol no enxame. Então tirem um tempinho ou peçam para alguém dar uma conferida nesse enxame, porque pode ser que esteja pegando sol e isso pode levar o teu enxame à morte. Eu espero que não. Tomem cuidado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu sempre respondo todo mundo, e se for uma dúvida bem interessante, a gente vai colocar lá no Dúvidas Melipônicas. É isso, espero que tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva. Se gostaram do vídeo, deixa o gostei. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.